Alô, pessoal, bom dia. Mais um dia de aula, mais um dia de luta. Vamos à frente, certo? Vamos lá. Vamos começar a nossa programação. A semana 34. Semana 34, vamos lá. Olha, esse texto foi resumido pela professora Cláudia Marques, certo? E vamos iniciar África, clima e vegetação, certo? A grande extensão latitudinal do continente africano refere-se na diversidade de climas e de formações vegetais, certo? E permite a coexistência de paisagens desérticas, como a do Saara e a do Kalahari, né? O deserto do Saara é o maior do planeta, né? Com paisagens florestais, como a floresta do Congo, uma das mais úmidas do planeta, certo? Então, que vai, ó, veja como a paisagem ela varia muito na África, né? Você tem desde desertos, como o Saara e o Kalahari, até as florestas do Congo, né? Grandes florestas equatoriais, né? Tropicais, né? Mais úmidas do planeta, certo? Uma das mais úmidas do planeta. Essa aí, certo? A floresta do Congo. Clima. No extenso território africano, predominam os climas equatorial, tropical, semiárido, desértico, mediterrâneo, e em algumas regiões mais altas o clima frio de montanha. Então, na África temos aí, ó, climas como equatorial, tropical, semiárido, o desértico, o mediterrâneo também, ó, devido ao mar Mediterrâneo, e algumas regiões mais altas, o clima frio de montanha, certo? O deserto do Saara. Vamos falar um pouquinho desse deserto para a gente entender ele, certo? Há milhares de anos, o deserto do Saara era habitado e chuvas ocorriam de modo mais abundante na região. Porém, as chuvas foram se reduzindo, fazendo com que a região se tornasse um deserto, né? Veja mais no texto a seguir. Um dos maiores desertos do planeta, o Saara, já teve mata, árvores, rios, animais e até gente morando, mas gradualmente a chuva foi se tornando cada vez mais rara, até que a área se tornou completamente árida. O período verde do deserto africano durou cerca de 5 mil anos, o que, apesar de parecer muito para a escala global, né, para a idade da Terra, é considerado um intervalo curto. O que, foi, na verdade, um hiato. Os cientistas estimam que a área era desértica antes, e viu as chuvas chegarem a 10.500 anos, para novamente desaparecer há 5.500 anos atrás por meio da análise de restos humanos e de animais encontrados em mais de 150 sítios arqueológicos. O geólogo e climatologista Stefan Kroplin, da Universidade de Califórnia, na Alemanha, da Universidade de Colônia, na Alemanha, concluiu que a região que hoje é um gigante banco de areia, um gigante banco de areia, abrigou os assentamentos humanos bem estruturados com criação de cabras e ovelhas. Tá vendo? Então, esse texto foi tirado de um tal de Edilson Feiga, ao UOL. Vamos falar um pouquinho agora da vegetação. Falamos do deserto, que de milhares de anos, né? Do intervalo, que um dia tinha vegetação, depois de determinado intervalo voltou a ser deserto, que aí isso é a idade da Terra. A vegetação. A vegetação africana possui forte relação com os climas e com a distribuição das chuvas no continente. Além disso, é bastante diversificada. Apresenta desde florestas tropicais até vegetação desértica, como eu disse. Florestas tropicais e equatoriais, essas florestas ocupam a área de menor latitude do continente africano, situada ao redor da linha do Equador. A principal delas é a floresta do Congo, né? Extensa floresta equatorial drenada pela bacia do Rio do Congo, né? Savanas. Esse tipo de formação vegetal é comum em regiões com predomínio de clima tropical,
que apresentam duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa, certo? Nas savanas, verifica-se o quê? A presença de gramíneas, arbustos e árvores baixas, mais espaçadas que a das regiões florestadas, além de grande diversidade de mamíferos, de médio e de grande porte, né? Nas savanas africanas é onde estão os leões, as girafas, né? Quem não vê no Face de vez em quando vê lá os ataques dos leões aos animais, né? Quer dizer, aquilo ali é originário das savanas africanas, certo? Aí, como é que se explica o habitat natural da savana desses grandes animais? Até hoje os cientistas não sabem explicar por que a origem, né, o habitat natural desses grandes animais é ali, certo? Estepes e pradarias. Essas vegetações rasteiras estão presentes nas áreas de clima semiárido, tá vendo? As estepes e as pradarias, que margeiam o deserto do Saara, cuja porção sul denomina-se Sahel, e do Kalahari, certo? Vegetação mediterrânea. Esse tipo de vegetação apresenta duas áreas de ocorrência no continente africano, a vegetação mediterrânea. No extremo sul, sul da África do Sul, e no extremo noroeste, onde é arbustiva nas áreas mais próximas do mar Mediterrâneo, e composta de pinhos e cedros nas áreas mais chuvosas da cadeia do Atlas, certo? Então, essa vegetação mediterrânea compreende a vegetação dessa área que eu falei, entre o mar Mediterrâneo, certo? E, certo? É composta de pinhos e cedros. A vegetação do deserto agora. A vegetação de deserto, ó, vegetação de deserto nos desertos da África, a flora é composta de uma vegetação esparsa, que inclui plantas de raízes profundas e cactos que armazenam água em seu interior. O cacto é bem resistente, né? Eu acho que vocês assistiram Big Brother, né, que falava muito dos cactos, é a Juliette, né? Que ela é de Campina Grande, então é uma área, uma parte espaçada seca ali, que é no Cariri, né? Uma parte aplanada de Campina, onde tem muito cacto. Então é uma planta muito resistente, é um tipo de caatinga, é um tipo de espécie de caatinga, né? Porém, a maior parte do deserto não apresenta nenhum tipo de cobertura vegetal. As plantas que resistem ao clima extremamente seco dos desertos ou ao clima semiárido são conhecidas como vegetação xerófita e apresentam uma estrutura que minimiza a perda de água por evaporação, certo? Ela consegue, durante as poucas chuvas que caem, absorver e ficar ali trabalhando, né? E resistir a um longo período de estiagem. Né? Aqui no Brasil a gente chama de caatinga, esse tipo de vegetação do clima semiárido, certo? Floresta de coníferas, taiga, caracterizada por bosques com predominância de arbustos, de pinheiros e em áreas mais elevadas do Rio, onde o clima costuma ser mais frio. Vegetação de altitude composta de diferentes formações vegetais associadas às baixas temperaturas, decorrentes das elevadas altitudes, porém de características próximas à formação do entorno. Então, a vegetação de altitude, já está dizendo, é uma formação em áreas de altitude, de serras, né, de montanhas. E aí tem essa peculiaridade, certo? Vamos lá para a atividade na semana 34, ok? Olha só, na África, uma extensa faixa que se estende no sentido leste-oeste, desde a Europa até o Senegal, abrangendo todo o sul do Saara, recebe de seus habitantes a denominação de Sahel. É área caracterizada pelo predomínio de vegetação mediterrânea, floresta equatorial, floresta tropical, estepes ou savanas. Presta atenção direitinho aí, certo? Vamos lá. 2. O deserto duro é considerado o maior deserto quente do mundo. Está localizado na África do Norte, sendo um elemento característico dessa região africana.
Qual deserto completa corretamente a lacuna assim aí, ó? Isso está fácil, né? E está ao norte da África. Vamos lá. 3. Em termos vegetacionais, a África apresenta uma grande diversidade de vegetação, em razão da sua extensa área latitudinal. Nas faixas de clima tropical do continente, predomina-se um tipo de vegetacional muito próximo do cerrado, presente no Brasil, muito adaptado aos períodos de estiagem. Qual o nome dessa vegetação? Está fácil, né? Lembra que eu falei dos grandes animais? Eles estão localizados aonde? Em quais áreas? Aí tá aí, é só marcar. 4. Em âmbito mundial, quando comparado aos indicadores sociais das diferentes nações do globo, um aspecto característico dos países africanos é a grande taxa de esperança de vida ao nascer, a pequena ocorrência de mortalidade infantil, a diminuta média local de filhos por mulher, o grande acesso aos serviços de saneamento, o baixo índice de desenvolvimento humano, tá vendo? Então, quando se fala em África, já lembra o quê? O IDH. O IDH lá é muito baixo, que é o índice de desenvolvimento humano, é fraco. Então, a letra correspondente aí já sabe qual é, né? E o 5, que esse 5 eu vou dizer, porque não está no texto. Então eu vou dizer, o país mais novo do mundo, e a professora Cláudia fez e não botou no texto, como é que pode? Porque ela espera que também os alunos pesquisem na internet, sabe? Mas tudo bem, o país mais novo do mundo está localizado na África. Em 2011, o país tal, né? Tornou-se oficialmente um país independente por meio de referendo. Porém, tal processo não impediu o acontecimento de distúrbios políticos e militares no país. Qual o nome do país africano mais novo do mundo? África do Sul, é bem antigo a África do Sul. Marrocos, esse aí é que é antigo mesmo. Somália é antigo. Timor-Leste também. Então, só resta a letra C, Sudão do Sul. Tá? Tá muito fácil. Certo? Então, alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Então, essa semana 34 é a semana que a gente trabalhou essa parte de deserto, né? Clima e vegetação, né? Então, vamos prestar atenção na hora de fazer. Eu vou enviar para vocês, certo? Eu vou encerrar aqui a parte da gravação para comentar outra coisa com vocês, ok? Ah, vai. Pronto.